Olá pessoal, vamos a mais uma aula de horário de estudo, continuando com o nosso tema análise combinatória, que é um tema bastante polêmico no Enem e que a intenção dessa revisão é a gente se apropriar do conteúdo para que a gente possa resolver com mais facilidade questões de análise combinatórias no estilo do Enem, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Na verdade, a gente vai falar hoje sobre o princípio fundamental da contagem, PFC, que é um método para a gente resolver questões desse tipo aqui, por exemplo. Vamos lá. Quantos são os números de 3 algarismos distintos, ou seja, diferentes, que podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5? Bom, então a gente vai falar aqui a respeito de possibilidades, tá? Se eu quero um número de 3 algarismos, então eu vou escrever aqui os 3 tracinhos, representando cada um algarismo, ok? E vamos falar sobre possibilidades. Quantas possibilidades existem para o primeiro algarismo? Ora, se eu tenho 5 dígitos, eu posso escolher qualquer um desses 5 dígitos para ser o primeiro algarismo. Então, aqui existem 5 possibilidades, tá? Escolhido o primeiro algarismo, quantas possibilidades nos restam para o segundo? Se eu escolhi 1, faltam 4. Então, eu tenho 4 possibilidades para o segundo algarismo. Lembrando que os algarismos são distintos, ou seja, eu não posso repetir. Por isso que é 4. E para o próximo algarismo, quantas possibilidades nos restam? Se são 5 dígitos, eu já escolhi um para o primeiro e um para o segundo, só me resta 3 possibilidades para cá. O princípio fundamental da contagem diz que o resultado dessa questão aqui eu obtenho multiplicando o número de possibilidades. Então, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então, eu tenho 60 números distintos, diferentes, que eu posso formar, números de 3 algarismos, claro, que eu posso formar com esses dígitos aqui. Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão exige um pouquinho, parecida com a primeira, mas ela exige um pouco de análise, tá? Bom, ela diz o seguinte: quantos são os números de 4 algarismos distintos? Aqui troca o número de algarismos, aqui na primeira questão era 3, aqui é 4, que podem ser formados com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos dígitos eu tenho aqui? Eu tenho 7 dígitos, né? Do 0 até o 6. Tenho 7 dígitos. Bom, se eu quero formar número de 4 algarismos, eu vou formar aqui 4 tracinhos e vou analisar as possibilidades. Para o primeiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Ora, professor, são 7. Eu não tenho 7 dígitos. Certo, mas compreendam que o 0 ele não pode ser incluído aqui, porque um número de 4 algarismos não pode iniciar em 0. Por essa razão, eu só tenho 6 possibilidades para o primeiro número. O segundo dígito, eu já escolhi aqui o primeiro, né? Quantos sobram para cá? Ah, aqui pode ser o 0? Pode sim. Então, se eu escolhi um número para ocupar a primeira posição aqui, me restam 6 possibilidades para a segunda também, porque aqui eu incluí o 0. Aqui eu não estava incluindo o 0, por isso que foi 6. E aqui é 6 porque eu já incluí o 0. Ok? Para a próxima possibilidade, eu tenho 5 números, já que eu escolhi 2 aqui, né? Sobra só 5, são 7 dígitos. E para a próxima possibilidade, eu tenho 4. Então, quando eu multiplicar isso tudo pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 720 números distintos. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Em uma corrida, existem 10 participantes.
Quais as possibilidades de ocupação do pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugar, desconsiderando empate? Bom, vamos analisar as possibilidades. Se eu tenho 3 posições, né, que é o pódio, vou escrever aqui as 3. E vamos ver quantas são as possibilidades de cada posição. Para o primeiro lugar, eu tenho 10 possibilidades, qualquer um dos 10 pode ganhar a primeira posição. Para o segundo, 9, porque um já está ocupando a primeira posição. E para o terceiro, 8, né? Porque já tem 2 ocupando a primeira e a segunda posição. Então, a resposta aqui é 720 possibilidades. A gente já estudou exemplos desse tipo aqui antes. Isso aqui é um arranjo. Eu tenho 10 participantes que eu tenho que arranjar de 3 em 3. Porque aqui, como se trata de colocação, a ordem importa, né? Então, seria um arranjo de 10 tomadas 3 a 3. Como é que eu faço um arranjo de 10 tomadas 3 a 3? Eu faço o fatorial de 10 e interrompo no terceiro fator. 10 vezes 9 vezes 8. 720, que é exatamente o que a gente fez aqui. Então, isso aqui dá para a gente fazer arranjo pelo princípio fundamental da contagem. Ok? É a mesma coisa. Quarto exemplo. De quantas formas 5 pessoas podem ocupar um carro de 5 lugares, sabendo que apenas 2 delas dirigem? Bom, como o carro tem 5 lugares, eu vou fazer aqui 5 tracinhos. Eu coloquei aqui dessa forma para a gente entender melhor, né? Que a gente sabe que num carro tem 2 pessoas na frente e 3 pessoas atrás. Como apenas 2 delas dirigem, a gente tem que começar pelo motorista, né? Então, existem 2 possibilidades para o motorista. São 5 pessoas, existem 2 possibilidades para o motorista. Bom, escolhido o motorista, a gente já pode escolher as outras pessoas, né? Existem 4 possibilidades, 3, 2 e 1 de ocupar aqui. Ok? Então, quando tu multiplicar, isso daqui tudo vai dar 48 formas diferentes. Entendam, a gente está falando de possibilidade. Tem muita gente que vai pensar o seguinte: eu escolhi 2 motoristas, vai sobrar 3 para cá. Não, eu escolhi 1. São 2 possibilidades. Escolhido o motorista, restam 4 pessoas para ocuparem as outras posições. A outra posição, depois 3, depois 2 e depois 1. Ok? Então, resposta: 48 formas distintas. Agora, a gente já sente mais o peso da palavra análise combinatória. Quando se trata de análise, não é uma fórmula pronta, não é um método pronto. A gente precisa avaliar o problema e discutir a forma como vai fazer. Ok? Última questão aqui, último exemplo. Essa daqui já é uma questão mais elaborada. Ela é parecida com a anterior. Ela diz o seguinte: um automóvel comporta 2 passageiros nos bancos da frente e 3 no banco traseiro. Ótimo. Qualquer uma das 7 pessoas, dentre elas Pedro, que tem 5 anos de idade e, portanto, não pode sentar na parte da frente do carro, pode ser escolhida para entrar no automóvel. Então, eu tenho 5 lugares, mas tem 7 pessoas que podem ocupar esses lugares. E a pergunta é a seguinte: calcule o número de formas distintas de ocupar esse automóvel. Nessa questão aqui, nós não temos o problema do motorista, né? Dessas 7 pessoas, só tem um que não dirige, que é o Pedro, que ele tem 5 anos de idade. Mas, na verdade, ele não pode ocupar nenhum dos bancos da frente. A gente vai avaliar 2 situações. A primeira situação é com o Pedro no carro. Se o Pedro está no carro, vou fazer aqui os 5 lugares do carro, o Pedro não pode ocupar as 2 posições da frente. Então, eu tenho 6 possibilidades para o motorista
e 5 possibilidades, escolhido o motorista, só resta 5 pessoas para o assento da frente aqui. Agora, quando a gente for olhar para trás, a gente tem que considerar o Pedro, né? Então, são 7 pessoas. Escolhi uma para cá, escolhi uma para cá. Restam 5, entre elas o Pedro, né? Mas ele pode ocupar essa posição aqui. Então, existem 5 possibilidades. Escolhido esse ocupante, restam 4 para esse, restam 3 para esse. Quando tu multiplicar tudo, tu vai ter a resposta, que é 1.800. Então, se o Pedro puder ocupar o carro, existem 1.800 formas. E sem o Pedro? Se o Pedro não estiver no carro, aí é mais fácil, né? Porque qualquer uma das 6 pessoas restantes, né? Porque são 7 pessoas com Pedro, podem ocupar qualquer banco. Então, é uma permutação, é um arranjo de 6 tomados 5 a 5. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Quando tu multiplicar tudo, vai dar 720 formas. Então, aqui a gente tem 2 situações, com o Pedro e sem o Pedro. Para você saber o número de formas distintas, total, né? Você vai somar esses 2 valores. 1.800 mais 720. Então, nós temos aqui 2.520 formas diferentes dessas pessoas ocuparem o carro, ok? Então, por hoje é só.